Na vastidão do deserto, o reino de Al-Mejir florescia sob o comando do poderoso Sheik Jamal al-Haron. Ele governava com mãos de ferro, um homem acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Em seu reino, sua palavra era lei, e seu olhar severo poderia fazer qualquer homem tremer. As mulheres belas e subservientes nunca ousaram resistir às suas vontades. O sheik conhecia apenas o prazer fugaz, nunca o amor. Certo dia, durante um dos eventos anuais de celebração, Jamal notou uma jovem diferente. Não estava vestida com os trajes tradicionais das mulheres do seu povo, pois usava um vestido que demonstrava as suas curvas perfeitas. Depois de procurar saber sobre quem se tratava, obteve a informação de que era uma turista recém-chegada ao lugar. A mulher possuía um encanto que surpreendeu e interessou o soberano. Por esse motivo, Jamal mandou que a convidasse para comparecer ao seu palácio no dia seguinte, com o objetivo de conhecê-la melhor e obter os prazeres que certamente aquela estrangeira poderia lhe dar. Carla Anderson, uma estudante das línguas do Oriente, passeava pela região como forma de se aprofundar culturalmente. Havia chegado no dia anterior, soube da festividade e achou oportuno participar do evento. Todas as mulheres presentes se admiravam com a presença do sheik. Diferente das outras mulheres, Carla apenas o olhava sem nenhum interesse mais íntimo. Aos olhos desafiadores do soberano, a reação dela era uma afronta ao poder de sedução que ele acreditava possuir. Isso despertou algo inesperado no sheik. Jamal a desejou. Ao invés de cortejá-la, como faria qualquer homem, no fim do evento, ele simplesmente ordenou que ela fosse levada ao seu palácio. 2 homens do sheik se colocaram ao lado de Carla, dizendo: Jamal al-Haron, o sheik, exige a sua presença imediatamente no palácio, senhorita. Carla espantou-se com a exigência e reagiu instintivamente, dizendo: Para quê? Não, diga ao seu senhor que eu não vou. Não fiz nada demais para ser levada ao palácio. Não sou daqui. Sou cidadã de um outro país e não sou obrigada a cumprir ordens do sheik. Do fundo da sala, irritado com a petulância de Carla, Jamal gritou: Você ousa desafiar um comando meu? A voz grave de Jamal ecoou pelo recinto, seus olhos fixos em Carla. Naquele momento, o desejo por ela havia desaparecido. No lugar surgiu a vontade de ensiná-la, custasse o que custasse, a como obedecer às ordens de um sheik como ele. Carla, mesmo receosa por ter
despertado a ira de um sheik, não se intimidou. Não sou um objeto, senhor. Tenho vontade própria e a minha diz que não quero ir ao seu palácio, Sheik Jamal, respondeu Carla, erguendo o queixo com firmeza. Minha vontade define o meu rumo. Não irei ao palácio. Jamal franziu o rosto, surpreso pela audácia da jovem. Ninguém jamais lhe respondera daquela forma. Acostumado a impor seus desejos, ele sentiu seu orgulho ferido. Se você não se submeter aos meus desejos por bem, será mantida em meu palácio até aprender a me obedecer. Tire-a da minha frente, ordenou aos guardas. Ela deve ficar confinada. Jamal deu a ordem e Carla foi levada para o palácio, ficando trancada em um dos aposentos luxuosos. Quando ela ouviu o barulho da porta sendo trancada em suas costas, só nesse momento ela começou a chorar com medo. Depois de algumas horas, deitada na cama pensando como iria informar aos seus parentes que estava presa em um palácio, percebeu que ninguém saberia sobre o seu paradeiro. Os súditos do sheik abriam a porta só nos momentos de refeições e a trancavam imediatamente, sem dar oportunidade dela sair. Em seu quarto havia tudo o que precisava, inclusive roupas, desde as íntimas até as belas vestimentas típicas. Apesar de Carla falar fluentemente a língua deles, ninguém lhe respondia as perguntas que fazia. 3 dias se passaram e Jamal, esperando vê-la dobrar-se à sua vontade, aguardava que ela lhe enviasse um pedido de desculpas pelas ações em público que tivera. Entretanto, Carla permanecia firme. Após o 4º dia, frustrado, ele percebeu que seu orgulho não poderia forçar Carla a desejá-lo. Nunca agiu assim com uma mulher, mas aquela o tirou do sério com a forma de o recusar diante de todos. Em um gesto de puro arrependimento pela ação descontrolada que teve, ele a libertou. Naquela manhã, a porta do quarto se abriu e era o sheik. Ele a olhou nos olhos enquanto Carla manteve o olhar desafiador para ele. Depois de um suspiro, o qual denotava derrota, ele disse: Você está livre para voltar para o hotel, seus olhos mais suaves do que nunca. Não tenho o direito de mantê-la aqui contra a sua vontade. Perdi o controle naquele dia, pois nunca fui recusado por uma mulher. Carla sorriu triunfante e se preparou para sair imediatamente. Nesse momento, ele a segurou pelo braço e disse: Mas eu tenho um pedido a fazer. Gostaria de que você me conhecesse melhor e percebesse que não sou o monstro que você pensa. Aceita um convite para vir ao palácio jantar comigo amanhã? Sem portas trancadas, é claro. Eu lhe prometo. Ela ainda estava cheia de ódio dele, mas pensava que se o recusasse, poderia ser trancafiada novamente. Sim, Jamal, amanhã estarei aqui. Deu um sorriso
para reforçar a sua farsa. Ao chegar no hotel, Carla imediatamente organizou a sua mala para ir embora. Não aceitaria ser obrigada a fazer o que não queria. Não cederia aos assédios do sheik, mesmo que ele mudasse de tática para seduzi-la, tornando-se gentil e educado. Aquele arrogante, pensou ela, enquanto se recordava dos olhos gentis dele no quarto naquela manhã. Porém, meus caros, ao dormir, Carla teve um sonho com o sheik. Sonhou que ele passava a mão em seus cabelos e a beijava como se estivesse querendo devorá-la. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar. Fechava os olhos, concentrando-se unicamente naquela boca que explorava dela. Queria empurrá-lo, porém ergueu a mão para lhe envolver a cabeça. A rígida resistência do peito dele, a cálida firmeza de suas pernas, o ardor de seus lábios nos dela, aquela mão forte a lhe segurar a cabeça, seus dedos acariciando-lhe o seio. Quando, enfim, suas bocas se separaram, Carla abriu os olhos e viu nos dele o brilho ofuscante do desejo. Assustada, deixou escapar um leve gemido. Nesse momento, acordou suando. Instigada pelo sonho erótico que teve, querendo saber se na realidade o sheik seria capaz de ser um homem ardoroso e excitante que sonhara, desistiu de fugir e, à noite, foi ao palácio. O sheik a cercou de gentilezas, nem de longe aparentando ser o homem bruto e autoritário da primeira vez que o viu. Depois do jantar, ele a convidou para irem até a varanda admirar a bela noite. Parece que você já me perdoou. Estou certo? Ela sorriu sem responder. Depois de alguns segundos, disse: Você é o homem mais poderoso deste reino, sheik, mas não pode controlar o coração de uma mulher, disse ela. Meu corpo não corresponderá aos seus desejos sem minha alma junto. Ele se aproximou e perguntou: E como faço para conquistar a sua alma? Nesse momento, pegou-a em seus braços, dando-lhe um beijo. Ao ser beijada, lembrou-se do sonho que teve. O prazer que sentiu com o beijo lhe dizia que ele era, de fato, o amante ardoroso com o qual sonhara. Contudo, querendo fingir para ele que o beijo recebido não representava nada, disse: Vamos deixar uma coisa clara. Estou aqui à sua frente porque quero, não porque você mandou, não porque tenho medo. E, para que não paire nenhuma dúvida, fique sabendo que você não me daria prazer nem que fosse o último homem do mundo, porque eu nunca me apaixonaria por você. Com a frase dela, ele sorriu e disse zombeteiramente: É mesmo? Bem, para você dizer que não sou capaz de lhe dar prazer, terá que permitir que eu demonstre que sou capaz, minha querida. Dessa forma, a pegou nos braços novamente.
desta vez apossando-se do corpo dela inteiro, o qual ela não lhe teria entregado se não fosse o desejo que a queimava como fogo. Ora queria lutar contra suas próprias vontades, ora não queria resistir. Era grande o perigo, muito maior do que ela imaginava, pois notou depressa que seu corpo desejava aquele belo homem à sua frente. Em um leve momento de lucidez, recomeçou sua luta para afastá-lo, esforçando-se para recuperar o controle de si mesma. Desesperadamente, conseguiu libertar-se, desviar os lábios, fugir para o canto, dizendo: "Vamos parar." Agora quem sorriu vitorioso foi ele. "Pelo que percebi, você me deseja tanto quanto eu a você." Sim, meus caros, não tinha mais como Carla negar que se apaixonara pelo Sheik. Havia fugido temporariamente dos beijos dele, mas o queria. Queria estar em seus braços, sentir o calor e o perfume de seu corpo. Ela compreendeu que o estereótipo, ou seja, o modelo de imagem relacionado comumente a um sheik, é o de um homem viril e terrivelmente sedutor. E isso não é em vão. Naquela noite, o sheik demonstrou a sua habilidade de levá-la ao prazer mais intenso e profundo que ela havia experimentado em sua vida. Ela retornou ao palácio várias vezes, não como uma prisioneira, mas como uma convidada. Com o tempo, a barreira que os separava foi se desfazendo. Jamal deixou de ser o sheik autoritário e Carla, aos poucos, se permitiu amar o homem que ele havia se tornado para ela, gentil e carinhoso. "Nunca quis ser dominada por você, Jamal", disse ela certa noite. "Mas agora vejo que não preciso ser." Ele a olhou profundamente, segurando sua mão com carinho. "Foi você que me dominou desde o momento em que ousou me desafiar, Carla." Com um sorriso, ela se aproximou, deixando que seus lábios selassem aquele sentimento que, finalmente, havia encontrado o caminho do coração de ambos. E assim, este romance demonstrou a transformação de um homem acostumado a impor sua vontade em alguém que aprende o verdadeiro poder do respeito e da reciprocidade. Pois no amor, meus caros, não há dominado e nem dominador.